Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, TV Amigo e Max Cloud TV e nas redes sociais. É uma realização da SM Produtora, é uma produção da SM Produtora, é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje tenho um convidado que já esteve no nosso programa. Eu vou ler a apresentação dele. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor do curso de Arquitetura e Urbanismo de várias universidades, Unicinos, Universidade Federal de Santa Maria, UBRA Santa Maria. É autor de várias obras literárias publicadas, é pianista, produtor cultural de vários projetos, inclusive da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, e atualmente colabora na página Memória e no Espaço Plural do Diário de Santa Maria. Bem-vindo ao programa, arquiteto urbanista Luiz Gonzaga Binato de Almeida. Olá, muito prazer, estamos aqui. Um prazer te receber novamente aqui. E por um tema muito especial. Hoje nós vamos viajar pelo Brasil e nos reportar aquele momento de 200 anos atrás. Esse programa é uma alusão ao 7 de setembro, que em 2022 comemoramos 200 anos de independência. Então eu convidei o arquiteto Luiz Binato para nos ajudar a fazer essa viagem, né? Já que ele gosta de viajar. Vamos falar sobre, então, como é que era o Brasil no século XIX, né? No início de 1800, com a vinda de Dom João VI, né? Que era o reino de Portugal e Algarves. Como é que eram os artistas, os arquitetos, a arquitetura daquela época? Sim, foi importantíssima essa vinda da família real de Portugal para o Brasil, porque encontrando aqui a capital do vice-reino, que era o Rio de Janeiro, a família e todos aqueles nobres deles que vieram de Portugal, eles perceberam que era uma cidade acanhada e por isso mesmo houve uma intenção política de valorizar a antiga colônia, já vice-reino do Brasil, no sentido de melhorar as condições desde saneamento, de urbanização e até arte e cultura. Para isso, então, o Dom João VI traz para o Brasil, envia a missão francesa, constituída de cientistas, de artistas, pintores, escultores e, especialmente, um grande arquiteto, Grand-Jean de Montigny. Em termos de pintor, foi muito importante Jean-Baptiste Debré, pelo fato dele ter registrado através de aquarelas, através de desenhos, pinturas, quadros a óleo, a vida carioca e a vida brasileira. Porque ainda hoje eu olhava as reproduções de Debré e percebo que ele percorreu o Brasil inteiro, inclusive o Rio Grande do Sul. Tem vistas de Debré na Cidade de Triunfo, Porto Alegre, Rio Grande. Então, é uma iconografia, né, importantíssima, como um documento da vida brasileira, as obras de valor artístico e documental de Jean-Baptiste Debré. Com relação à arquitetura,
nós temos o orgulho do nosso país ter um riquíssimo acervo arquitetônico quanto ao estilo barroco. O ouro das minas facilitavam justamente aquelas decorações carregadas do barroco e do rococó aqui no Brasil, principalmente o barroco mineiro, que tem muito valor. Mas havia necessidade de implantar algo novo, que era o chamado neoclássico. Então, Grandjean de Montigny, esse grande arquiteto francês, ele é o responsável pela implantação aqui no Brasil do estilo neoclássico. O que significa neoclássico? Neo, novo, clássico, quando se reporta a uma arquitetura grega e romana clássica. Dos né? clássicos. Isso, então a gramática visual, vamos dizer assim, do neoclassicismo, que tanto vicejou no Rio de Janeiro e depois nas províncias, são justamente os arcos romanos, o triângulo típico da arquitetura grega. Né? Então, Grandjean de Montigny implanta uma série de prédios, inclusive da Academia de Belas Artes, no Rio de Janeiro, mostrando o interesse do Dom João VI no sentido de valorizar a arte e a cultura no Brasil. E temos também a residência muito interessante do Grandjean de Montigny, que existe até hoje, lá no campus da PUC, onde ele faz uma simbiose entre a arquitetura neoclássica e a arquitetura tradicional da colônia brasileira. Muito interessante. Na PUC do Rio de Janeiro? PUC do Rio de Janeiro, lá na Gávea. Está dentro da PUC, é um centro cultural muito importante, né? Então, uma vista é o neoclássico, esse que eu falei, greco-romano, né? Mas também com a varanda e aquelas características da nossa arquitetura tropical carioca. Legal. Então ele fazia uma síntese, né? Temos também a antiga alfândega, bem no centro do Rio de Janeiro, junto ao banco, à fundação do Banco do Brasil, que é essencialmente neoclássica. A antiga alfândega hoje é a Casa França-Brasil. Né? Então são exemplos materiais que a gente pode verificar. E, além de tudo, eu acho muito importante, é que também no Rio Grande do Sul nós temos vários prédios. Em Porto Alegre, nós temos inclusive uma obra do Grandjean de Montigny, ali no Morro Santa Teresa, atrás do Asilo de Mendicidade, perto do Gigante da Beira-Rio. Que legal! Né? E nós temos aqui em Santa Maria, felizmente, ainda alguns remanescentes do neoclássico. É mesmo? Sim. Conta para nós. A nossa República, em 1889, logo depois se cria então aqui a antiga Intendência, que é nesse estilo. Construída ali na Vale Machado, onde agora é exclusivamente Câmara de Vereadores, mas aquele é um prédio neoclássico. A única alteração que houve foi o seguinte: o neoclássico caracteriza-se por uma simetria completa. Tudo que tiver de um lado tem de outro. Ali houve, na década de 60, um aumento à esquerda, no mesmo estilo, então quebrou essa simetria. Mas, de qualquer maneira, ele tem as características neoclássicas ainda lá daquele do Grandjean de Montigny, no Rio de Janeiro. E nós temos também uma fachada neoclássica, que é do Teatro 13 de Maio, que é de 1890, a fundação, e ainda tem. Lamentavelmente, nós sabemos, através de fotografias antigas, que Santa Maria tinha muitos prédios neoclássicos. Era comum a gente ver nas fotografias antigas aqueles arcos romanos, aquela sequência de arcos romanos, que lamentavelmente, pela especulação imobiliária, lamentavelmente nós fomos perdendo, né? Mas são bonitos. O arco, ele dá uma sensação prazerosa no humano, de estabilidade, né? Também. Né? É uma língua, são gerações, são milênios, são 2000 anos, né, de arquitetura romana, que ressurge então no século XIX. Mas foi muito importante, então, a vinda de Dom João VI aqui no Brasil, porque, olha, claro, eles já tinham berço na Europa, né? Isso. Trazem toda aquela ciência, tudo que eles já sabiam, nós fomos agraciados. E não é só isso, ele, por exemplo, implantou a língua inglesa já no Colégio Dom Pedro II, ele fez inúmeras melhorias, né? E também várias fazendas que estavam ali no interior no entorno do Rio de Janeiro também adotaram esse estilo. As palmeiras imperiais, aquela sequência de palmeiras que Dom João VI implanta na ala principal do Jardim Botânico. Então, hoje é possível, até hoje,
quem anda ali nos arredores do Rio de Janeiro verifica alinhamentos de palmeiras imperiais. É a entrada de uma fazenda e depois de se café. repetem esses elementos em vários outros lugares, né? Fala um pouco para nós sobre, então, em 1821, Dom João VI vai embora do Brasil e deixa o filho dele, Pedro, né, no comando do governo, que então aí ele proclama a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Sim. O que circundava na sociedade naquele momento? A esposa de Dom Pedro, tem uma figura importante que é Bonifácio. Isso Fala mesmo, um pouco sobre para nós. Essa questão assim quando a gente estuda, quando é pequeno, a gente pensa assim, um dia o Dom Pedro I, vindo de Santos, desembaiou a espada, deu o grito aquele e estava tudo resolvido. Não foi bem assim. Havia movimentos anteriormente, no sentido de tentativas, né? Algumas revoluções, por exemplo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, era mais uma revolução contra o governo central, não era de libertação, mas teve a Conjuração Mineira, lá do Tiradentes, em Minas Gerais, e uma revolução na Bahia. Essa sim, tinha a intenção de libertar o Brasil de Portugal, a exemplo do que já tinha ocorrido nos Estados Unidos, alguns anos antes, e a América do Sul toda estava passando por aquele processo de libertação com relação à Europa. Mas a sociedade estava ansiosa por isso, havia muito descontentamento, muita politicagem, no sentido, não foi assim um fato simples. E havia também muitos transtornos porque Portugal sabia que isso poderia acontecer, então era mais importante justamente que um príncipe português criasse esse movimento de libertação antes que outro o fizesse, né? Você sabe disso. Então, aquela princesa que chegou a amar muito o Brasil, a filha do imperador da Áustria, que nasceu na Áustria e foi criada justamente como era na época, no sentido de servir a sua pátria, ela casa por procuração lá, ela não conheceu o seu futuro marido, casa lá na Europa, ele é representado por outra pessoa e chega no Rio de Janeiro e a partir dali ela adota essa pátria a ponto de passa-se uma ideia de que a princesa era uma senhora do Dom Pedro, que tinha filhos com ele, muito passiva, mas não, a gente agora está descobrindo, os historiadores mais contemporâneos, estão descobrindo através de cartas, documentos, às centenas que ela trocava com seus parentes na Áustria e com outras pessoas daqui, no sentido de que ela atuava muito e ela tem um papel importantíssimo junto ao marido, ela não era tão passiva como parecia. Ou seja, existia uma inteligência, né? Uma cultura muito grande. Feminina com uma cultura da Áustria, né? Isso. E ela foi se colocando. E ela defendia muito, inclusive era muito contra, ela era abolicionista, ou seja, uma pessoa de muito bom coração, e foi muito importante o papel dela. Agora tem uma figura também que eu considero assim, é o homem provavelmente o mais importante na política brasileira, que é o José Bonifácio de Andrade e Silva, nascido em Santos, ele e os irmãos nasceram lá. Ele tem uma formação sólida, ele, como todas as pessoas que tinham recurso aqui, mandavam para Coimbra, e ele passou anos na Europa, conhecendo o que havia de melhor, um grande mineralogista, um grande cientista, tem até alguns metais que foram descobertos por ele, 4 minerais que foram descobertos por ele, e ele tem um papel importantíssimo nessa questão do preparar a independência do Brasil. Daí ele tem esse nome, patriarca. Hoje ele é chamado patrono da independência do Brasil. Lamentavelmente houve problemas depois políticos, ele se desentendeu com o Dom Pedro I, mas ele volta depois para o Brasil, ele chega a ser preso, mas depois Dom Pedro I reconhece o valor dele e quando ele volta para Portugal, Dom Pedro I, que é Dom Pedro IV lá, então ele deixa o José Bonifácio como preceptor para preparar o menino que depois seria Dom Pedro II. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos porque o arquiteto Binato vai nos contar como que Santa Maria, então, celebra 100 anos
em 1922, ela celebrou os 100 anos de independência do Brasil e a gente vai mostrar para vocês como aconteceu isso aqui em Santa Maria. Esperamos vocês daqui a pouquinho. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Há mais de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Beto Ferragens, serralheria, vidros temperados, comunicação visual e prestação de serviços. Há 23 anos trazendo inovações tecnológicas para a área de segurança de sua casa, escritório ou propriedade rural. Sacadas em vidro e inox, persianas eletrônicas, box para banheiro, chaves na hora, vidro temperado e portão eletrônico. Beto Ferragens, qualidade indiscutível para a sua obra com o profissionalismo que você procura. Ligue 3233-1845 e 999332171 e faça orçamento. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com o arquiteto e urbanista Luiz Gonzaga Binato. Arquiteto Luiz, nos conte sobre a ERMA, então, né? O que Santa Maria recebeu uma homenagem quando fez 100 anos de independência do Brasil. Como é que foi esse evento aqui em Santa Maria? A gente percebe que o primeiro centenário no Brasil foi muito festivo. O Brasil inteiro se levantou e se uniu e a sociedade realmente comemorou o primeiro centenário. Lamentavelmente, eu percebo que o civismo nós estamos perdendo um pouquinho e não dá para comparar esse ano aqui, que nós estamos comemorando de uma maneira muito tímida, né? Ainda bem que nós temos em São Paulo o restauro do Museu do Ipiranga, as margens do Ipiranga lá, que é uma grande expectativa para nós conhecermos, né? Foi um trabalho, tem sido notícia, que belíssimo. Curitiba também fez umas homenagens lindíssimas. Mas Santa Maria, em 1922, eu tive a oportunidade ainda essa semana consultar os jornais da época. Teve exposições, teve bailes e desfiles. Foi um envolvimento enorme numa cidade ainda pequena, de 100 anos atrás, né? Imenso. A exemplo do Brasil inteiro. Mas é bom porque eles perceberam que havia necessidade de um marco material que ficasse para sempre. Então nós temos um herói santamariense que é o Niederauer, sobrinho, né? Que um grande herói daqui de Santa Maria, que lutou na Guerra do Paraguai. Então, uma comissão de pessoas sob a liderança de Catão Coelho, ele não era santamariense, mas aqui vivia. Então, eles tiveram a ideia de erigir um monumento ao Niederauer, esse herói santamariense. E, veja bem, a sociedade se reuniu, colaborou,
entrou com dinheiro, o povo comum entrar, nós temos a listagem das pessoas que colaboravam, e então tivemos a oportunidade, então, na Semana da Pátria de 1922, inaugurar a Erma de Niederauer, que está até hoje ali no início da Avenida Rio Branco, frente para a praça, olhando para a praça, né, no canteiro central. E interessante que eu fui consultar, porque eu me interesso muito também pelos autores das obras de arte, né? Sim. E nesse caso, pouco se falava, eu não vi nenhuma referência no jornal, mas hoje em dia nós estamos pesquisando, está assinado inclusive atrás, é um grande escultor português, mas que trabalhou bastante aqui no Brasil e especialmente até no Rio Grande do Sul. Ele é o autor, Rodolfo Pinto do Couto. Ele nasceu em Portugal e depois casou com uma escultora brasileira, por isso que ele tinha um escritório de artes lá no Rio de Janeiro. Então a peça foi produzida no Brasil. Não, aí que é interessante, teve um período que ele queria se especializar, então ele foi para Florença para dominar a questão da fundição das peças. Ele realizava o trabalho em gesso, depois a peça era fundida, e ele acompanhou durante anos as fundições das obras dele em Florença. E até eu tive sorte, porque a nossa colega, presidente do CONFIC, a arquiteta Lídia, ela tirou fotografias para mim lá, justamente onde está a marca, onde foi feita essa obra a partir de uma gravura do jornal, foi o único documento, e coloca a data, foram alguns meses antes do 7 de setembro, e coloca a data. Então nós temos certeza que Santa Maria tem uma obra de valor histórico, valor e artístico também, pela importância desse escultor. Que bacana. E retomando, nós temos uma outra erma que nós vamos falar no final do programa. Retomando então Dom Pedro II, ainda, né, na segunda metade do século XIX, enfim, ele reinou de 1840 a 1889. E vieram muitos imigrantes para cá e houve muita produção arquitetônica, que aí se entra num outro estilo, que é o ecletismo. Isso, nós temos muitos exemplos no Brasil. E em Santa Maria, tu teria algum exemplo? O ecletismo ele começa justamente nessa virada do século XIX, né? Ele é essencialmente decorado e principalmente ele tenta, tem um quê de filosófico nessa questão, ecletismo filosófico no sentido assim, de síntese de conhecimentos, síntese de ideias. Também a arquitetura então coloca equilibradamente diversos estilos do passado. Vários elementos, ele faz uma soma de vários elementos. É isso mesmo. E Santa Maria, não no século mais já XIX, mas principalmente já no século XX, especialmente na década de 1920, é o grande momento do ecletismo aqui em Santa Maria. O centro da cidade de Santa Maria tinha belíssimos exemplos e um que outro ainda resta. Por exemplo, a SUCV, Sociedade União dos Caixeiros e Viajantes, aquele prédio rosado na frente. Lindíssimo, aquele essencialmente eclético, de grande valor, porque ele é eclético não só na fachada, mas toda uma coerência. Internamente ele é belíssimo. Década de 20. Também o Caixeiral, que lamentavelmente agora está tentando ir para o lado da ruína, eu não acredito muito, eu sou otimista, essencialmente eclético, não é? E antes tinha na frente o Banco do Rio Grande do Sul, que na verdade era o Banco Pelotense, que foi depois entrou em ruína financeira e é vendido para o Banco Pelotense, para o Banco do Rio Grande do Sul. Mas ali havia um torreão e tudo bem eclético, muito bonito. Tem aquele casarão que hoje, no acampamento, logo depois da Perinha, que é do início do século XX, 1912, por aí, que era uma residência do Dr. Açor de Azevedo, hoje está Museu da Universidade, eclético também. Né? Ao longo da Rio Branco nós temos várias residências muito interessantes, ecléticas, ou seja, quando essa mistura decorativa, né? Então nós temos o ecletismo, que depois é substituído pelo modernismo, quando se elimina todos aqueles adereços. Mas o Brasil tem muitos bons exemplos. Em várias capitais, né? Belém, Manaus, Porto Alegre, São Paulo. É isso mesmo.
E essa questão também da Semana de Arte Moderna, né? Porque entra o século XX, 1922, tem o centenário da independência, mas tem também a celebração da Semana de Arte Moderna. Celebração então o acontecimento. Né? Então nós estamos comemorando esse ano a chamada Semana de Arte Moderna, Semana Modernista, que acontece no Teatro Municipal de São Paulo. São Paulo tinha uma pujança econômica bastante grande, havia muitas pessoas, muitas famílias ricas pelo café que frequentavam os movimentos artísticos europeus, e de lá trazem então o futurismo, ou seja, a modernidade em arte, né? Financiam praticamente, e uma série de intelectuais paulistas, tanto artistas plásticos, músicos, literatos como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Villa-Lobos, a pianista Guiomar Novaes, Anita Malfatti, Menor del Picchia. Então são os chamados modernistas paulistas, que é interessante que a semana na verdade se resumiu a 3 sessões. Eles chamam de semana, mas na verdade foram 3 noites, onde se faziam exposições, discursos, poesia, declamações, música, bárbaras para a época, ou seja, eles queriam justamente tumultuar, era uma revolução, né? E principalmente uma renovação, uma ruptura com o tradicional e uma visão de ignorar o passado acadêmico, antiquado, academicismo, né? Então foi muito importante esse movimento, e eu faço questão de dizer que o único escultor que participou da Semana da Arte Moderna foi Victor Brecheret, um paulista, que na ocasião não estava presente, estava em Paris, e ele então ele deixa obras em exposição. E felizmente esse Victor Brecheret, que foi provavelmente o mais importante escultor do século XX, aqui no Brasil, muitas obras, né, com muitas obras em São Paulo, principalmente São Paulo, mas ele recebe uma encomenda da família Oliveira, e ele faz uma bela erma que está até hoje, foi da década de 30, quando estava terminando a remodelação da praça, então ele realiza uma obra, essa erma Art Deco, que era o movimento da época. Ele recebe uma encomenda de uma família daqui? Sim. Especialmente para Santa Maria. O Felipe de Oliveira era um poeta que nasceu aqui, depois vai para o Rio de Janeiro, morre lá em Auxerre, perto de Paris, e o tio e pai adotivo dele, que era um homem muito rico, farmacêutico, que era inclusive o que foi responsável pela criação do Teatro 3 de Maio. Então ele, pelo afeto que ele tinha por aquele sobrinho que morreu lá na França, então ele pega o melhor, o mais famoso escultor da época, que é o Victor Brecheret, e encomenda e doa para a cidade de Santa Maria uma lembrança do Felipe de Oliveira no estilo de então, da época, né, com o que havia de melhor. Então, aquele é um tesouro que nós temos, que é a erma do Felipe de Oliveira. Onde está ela agora? É justamente ali, perto do Teatro 3 de Maio, de uma maneira até muito discreta. Muitas vezes as pessoas não sabem o valor que tem aquilo ali. Está meio que embaixo de uma árvore ali, né? Desde 1935 está por ali, né? Sim. Mas é uma obra de alta qualidade. Santa Maria, né? Tem uma obra de Victor Brecheret. Né? Nós fazer um programa só sobre Victor Brecheret. Eu não tenho notícia de outra obra no Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina, nem Paraná. Né? Santa Maria tem. Né? Mas é graças à cultura que essa família tinha, né? Os Oliveira, que são daqui. Sim, exato. E também o Felipe de Oliveira é sempre citado, né? Em nome de concursos. Sim, é isso mesmo. Alguns livros. Né? Porque a família até hoje ela faz questão de preservar a memória do Felipe de Oliveira. Né? E em Santa Maria, então, nesse momento da Semana de Arte Moderna, além do busto, tu lembra de mais alguma coisa? Como é que as coisas... Eu nunca estudei muito isso aí. Eu fico assim, bem interessante, né? Assim, as consequências provavelmente literárias poderiam ter alguma coisa. Mas tu falou que tinha os bailes também quando a Semana da Pátria de 1922, né?
foi esplendorosa aqui. E sobrou justamente, né, como testemunha desses festejos. Foi extraordinário. Eu vi bem como é que foi. O Catão Coelho esperou todo mundo lá, uma equipe de militares estava na casa dele, que era em frente ao Manuel Ribas lá, e vieram a banda na frente, umas moças, cada uma com bandeiras da Guerra do Paraguai, etc. Cada uma representando uma... É muito interessante. Dia 7 agora vai sair no jornal justamente na página Memória o detalhamento do cortejo que aconteceu. Que legal. Foi no dia 10 de setembro, porque no dia 7 estava mau tempo, então eu tive que deixar para o dia 10. Ah, legal. Nós precisamos encerrar o programa e para encerrar eu gostaria que tu falasse sobre uma coisa que eu sei que tu gosta também de fazer, que é o passeio arquitetônico, né? Sim, na própria cidade de Santa Maria ou em viagens, né? Para conhecer arquitetura e renovar o íntimo da pessoa. Que dicas tu daria para essas formas de contemplação que uma pessoa poderia fazer quando caminha por uma cidade, conhece um lugar novo? Eu desde pequeno sempre circulei muito pelas cidades onde eu morava, no caso Porto Alegre, e agora depois eu repeti, eu estou aqui há mais de 40 anos e as pessoas devem me ver muitas vezes de cabeça levantada olhando para os prédios. Ou seja, a cidade é um livro fechado e que a gente deve abri-lo e descobrir as histórias que estão contidas nos prédios, nas árvores, nas pessoas. A cidade é o nosso lar, nós temos que cuidar e conhecê-lo. E os meus alunos que eu tive nos 2 cursos da UBRA e na UFSM sabem o quanto foi prazeroso para nós. As melhores aulas foram aquelas dadas no local, ou seja, o cidadão deve redescobrir o seu bairro, a sua rua, a sua cidade. Aí nós zelaremos por essa cidade e nós somos corresponsáveis, inclusive pela administração. Os políticos, os governantes, eles são uma parte do governo, mas a democracia exige a participação de todo cidadão. É verdade. Seria retomar aquela escola peripatética dos filósofos isso mesmo, né? Andar pela cidade, dar uma aula, uma delícia. A cidade é o nosso lar. Isso no aí. bom sentido, a nossa pátria também, né? Muito obrigado, arquiteto Luiz Gonzaga. Foi sempre um prazer, né? Tu trazer todo esse conhecimento e nos fazer reviver esse momento de 200 anos de independência no Brasil. Isso e 100 mesmo. Anos e que sejamos cada vez mais nacionalistas. Está faltando para o brasileiro a responsabilidade da democracia cidadã e nacionalista. Isso aí. Muito obrigada. Tá bom. Estamos encerrando, então, mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. As peças que ornamentam o nosso cenário, né, o cenário do programa, estão na minha loja virtual ligiamarques.com.br. Foi uma delícia ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center.